Boa tarde, gente. Eu gostaria agora de falar sobre os métodos ginásticos europeus que influenciaram bastante a nossa querida educação física e influenciam até hoje. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma frase para vocês que está no livro do Sun Tzu, que é matéria nossa da outra atividade de esporte de lutas, inclusive foi do questionário online, tá? Ele escreveu o seguinte: se você se conhece e ao inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates. Ou seja, a gente precisa realmente conhecer o nosso inimigo. E nesse caso, hoje, o nosso inimigo é aquela montoeira de livros para estudar, tá? Mas voltando a falar sobre o método ginástico, vamos começar pelo alemão. O método alemão, na verdade, ele surgiu em 1774, tá? Ele foi criado a princípio por Johann Bernhard. Eu não sei falar muito bem a pronúncia desses nomes estrangeiros, também nem sou obrigada, porque sou brasileira. Basicamente eram corridas, saltos, arremessos e lutas, tá? Porém, ela foi dividida em 3 partes, que seriam os exercícios ginásticos, os trabalhos manuais e os jogos sociais. Mas no século XIX, precisamente, onde foi um acontecimento de grande importância para esse método, que foi o surgimento do Turnen, que em alemão, né, vem do Turnplatz, que é playground em inglês, que foi assim da onde eles tiraram essa ideia mesmo, né? Apesar do método alemão ele ser um método bastante agressivo, ele era um método, na verdade, que ele preparava os jovens para o combate militar. Então, ele era um treino basicamente militar e ele tinha esse embasamento justamente, que era, além de tudo isso, era proporcionar o desenvolvimento de uma vida saudável, uma vida ativa, uma vida em comunhão com o ar livre e o despertar nos jovens que um dia poderiam vir a servir a nação, tá? Mas esse método, na verdade, ele foi um método que ele não durou muito tempo, tá? Depois que teve também a queda, a Alemanha perdeu a guerra, ele perdeu um pouco de força, esse método. Então, esse é o primeiro método. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui na apostila. Na verdade, se alguém tiver alguma dúvida, eu tô na apostila, tá? Na página 74. Que eu sei que nem todo mundo, assim, tem aquele tempo que nem eu tenho de ler, assim, né? A maioria das pessoas trabalham e tudo mais. Então, tá lá na apostila de Introdução à História e Teoria da Educação Física, na página 74, tá? Tem mais algumas informações importantes. Nas escolas alemãs, a educação física ela foi introduzida por meio do sistema ginástico de Adolf Spies, que criou um sistema ginástico adaptado a objetivos pedagógicos e integrado ao currículo escolar, com bastante ênfase à disciplina e um desenvolvimento eficiente e completo de todas as partes do corpo, através da submissão, treino de memória e respostas rápidas e precisas ao comando, tá? O próximo movimento que surgiu foi o ginástico nórdico, que foi, na verdade, através desse movimento que teve durante o século XIX o desenvolvimento da competência militar e o patriotismo, tá? E esse período nórdico, que foi, na verdade, a partir de 1820, né? Foi entre 1814, onde a Dinamarca perdeu território, e ela entrou numa crise muito grande econômica. E a partir de 1820, o país melhorou um pouco e surgiu esse sentimento patriótico. Então, eles precisavam fazer alguma coisa para que isso acontecesse. E foi onde Franz Nightingale liderou o movimento que levou à consolidação da educação física dinamarquesa, influenciada pelo método alemão, e ele abriu um ginásio particular e seu sistema ginástico fez grande sucesso, atingindo o meio militar, como eu falei anteriormente, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui pra vocês. Na verdade, são muitas informações, mas no vídeo a gente não tem como falar tudo, tá? Vamos falar os pontos principais. Depois do movimento nórdico veio o sueco. O movimento sueco, ele surgiu o início foi no século XIX, depois que a Suécia perdeu a guerra para a Finlândia. Aliás, perdeu a Finlândia na guerra contra a Rússia. Ela foi mobilizada por uma onda de patriotismo e o povo mobilizou-se para reconstruir o prestígio do país, tá? Na verdade, eles encorajaram o povo, né? Foi escrito um manual nessa época de ginástica militar. O esgrima foi um dos esportes que foi adotado pelo exército sueco e propôs ao governo a fundação de uma escola nacional de ginástica, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Era uma ginástica basicamente médica e militar, tá? E vamos falar agora sobre o modelo ginástico francês, que foi entre 1815 e 1848, somente depois da derrota de Napoleão é que a ginástica foi introduzida na França, particularmente no exército, por um militar espanhol chamado Francisco Amorós, que havia lutado pelas tropas napoleônicas e estava refugiado neste país desde 1814. Em 1820, ele fundou o Ginásio Militar e Civil de Ginástica, com apoio do governo. Em 1831, ele se tornou diretor nacional da ginástica francesa, mas em virtude das desavenças entre o governo, esse ginásio, infelizmente, ele foi fechado, tá? O interesse pelos programas de ginástica na França estavam relacionados com a preocupação com a segurança do país, pois enquanto as escolas estiveram sob o controle da igreja, o ensino religioso e intelectual eram enfatizados em detrimento da educação física, tá? Bom, basicamente, deixa eu dar mais uma olhada aqui na apostila, não seria somente isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre os métodos ginásticos, apostila. Beijo!